Então, gente, vamos continuar o vídeo, que acabou que meu laptop desligou, aí eu não pude continuar a demonstração, mas é bom que eu já coloquei mais coisas aqui, tá? Então, o teorema é o seguinte, que a gente viu na aula, né, mas é que eu não provei, vou provar aqui, o teorema, esse não é o teorema principal não, o teorema diz o seguinte: se y está contido em x e x é finito, isso implica que y é finito e o número de elementos de y é menor ou igual ao número de elementos de x. Y será igual a x se eles tiverem o mesmo número de elementos, tá? Então vamos demonstrar por indução. Então vamos assumir, assuma primeiro, assuma primeiro que o nosso x é um IM, tá? E o y está contido em IM, tá ok? Então a gente vai provar o quê? Por indução, que o número de elementos de y é menor ao número de elementos de m, que é igual a m. Então vamos provar por indução. Indução sobre m, que o número de elementos de y é menor ou igual que m, né? Que é o número de elementos de m. Ok? Bom, como é que é a indução? Para m igual a 1, se o y está contido em I1, ou y é o próprio 1, que esse cara é unitário, ou y é vazio. Y é igual a vazio, ou y é formado só por um 1. Então, o número de elementos de y nunca vai exceder a 1, né? Então, isso eu tenho que o número de elementos de y vai ser menor ou igual que 1, que é igual o número de elementos de 1. Beleza. Supondo válido para m, vamos provar para m mais 1. Então, supondo válido para m, vamos provar que vale para m mais 1. Vamos lá. Então, o que significa isso? Se o y está contido dentro de m mais 1, a minha tese... Então, o que eu tenho por tese? Eu tenho que provar que o número de elementos de y é menor ou igual que m mais 1. Essa é a minha tese, né? Então, vamos lá. Vamos ao primeiro caso. Demonstração. Caso 1. Nós temos dois casos, né? Caso 1. Seja y dentro de m mais 1, tal que y está totalmente dentro de m, né? Repare que o im está dentro de m mais 1. Então, seja y dentro de m mais 1 e que os elementos de y vai de 1 até m, né? Então, por hipótese de indução, como vale para m, por hipótese de indução, temos que vale para m, temos que o número de elementos de y é menor ou igual que m, que é o número de elementos de m. Só que, o que eu vou ter aqui? Que o número de elementos de y
é menor ou igual que m, que é menor ou igual que m mais 1, que é o número de elementos de m mais 1. Então, eu provei que quando y está dentro de m mais 1, com o meu y totalmente dentro de m, vale para m mais 1. O número de elementos de y é menor ou igual que o número de elementos de im mais 1. Beleza, agora caso 2. Seja o y dentro de m mais 1, tal que o meu y não está contido em im. Gente, se o y não está contido em m, e ele está dentro de m mais 1, existe um x pertencente a im mais 1, tal que x não pertence, né? Existe x pertencente a m mais 1, e x pertence a y, tal que x não pertence a im. Se o cara está em m mais 1 e não está em m, é porque ele é o próprio m mais 1. Então, x é m mais 1. Então, o que eu tenho aqui? X ele é m mais 1 e m mais 1, né, pertence a y. Então, eu vou fazer o seguinte. Logo, y tirando o m mais 1, porque y está dentro de m mais 1. Se eu tiro o m mais 1, o y, o que vai restar está dentro de m, né? Logo, y tirando m mais 1 está totalmente dentro de m, tá? Então, por hipótese, de indução, existe, por hipótese da indução, a cardinalidade de y menos m mais 1 é menor ou igual que a cardinalidade de m, tá? Digamos que a cardinalidade de y menos m mais 1 seja igual a p, tal que p é menor ou igual que m, tá? Então, existe logo, como esse conjunto tem p elementos, existe uma bijeção de p que sai de p e chega em y tirando o elemento m mais 1. Existe essa bijeção, né? Para todo inteiro de 1 até p, φ de p tá caindo aqui, existe essa bijeção. Porque o y menos m mais 1 é finito. Por hipótese da indução. Vamos lá. Então, vamos defina agora filhinha de ip mais 1 da seguinte maneira. Em y, tal que filhinha de x é φp de x, onde x pertence a p, e φ tio de p mais 1 é igual a m mais 1. Tá certo? Então, repare que note que psitil, ele está saindo de ip mais 1 e está chegando em y. Por quê? Se
se eu pego um x pertencente a IP, psi de x é psi de x, que está chegando em y, menos m mais 1, que está chegando em y. Em P mais 1, psi de P mais 1 é m mais 1, que pertence a y. Então está todo mundo chegando em y aqui, né? O m mais 1, ele pertence a y. Tá? Agora, por que psil, ela é injetora? Vamos lá. Vamos lá. Se psil de x1 é igual a psil de x2, esse cara está em y. Mas a gente sabe que o y é y menos m mais 1 união ao meu m mais 1. Tá certo? Se psil de x1 for psil de x2 e que eles pertencem a y menos m mais 1, se psil de x1 é igual a psil de x2, que pertence a y menos m mais 1, eu vou ter que x1 e x2, eles são diferentes de P mais 1, né? São diferentes de P mais 1. Porque se x1 ou x2 fosse igual a P mais 1, eu teria que φ tio de x1 seria igual a m mais 1, ou φ tio de x2 seria igual a m mais 1, porque se φ tio de p mais 1 é elevado em m mais 1. Mas aí eu teria que psi tio de x1 sendo igual a m mais 1, seria uma contradição, porque psi tio de x1 é psi tio de x2 e ele pertence a y e são diferentes de m mais 1, o que é um absurdo. O que é um absurdo, tá? Logo, se psi tio de x1, tá, é igual a psi tio de x2, isso equivale a dizer, isso implica que x1 e x2, eles são diferentes, eles pertencem a IP mais 1 e são diferentes. Então, x1 e x2 pertencem a IP, tá? Mas o psi-tio, para todo x pertencente a IP, o psi-tio de um cara é psi-p do cara. Então, logo, psi-tio de x1 é psi de x1 e psi-tio de x2 é psi de x2. Como eles são iguais, é tudo igual. Mas o x1 e x2 está em P mais 1, particularmente, porque o psi é uma bijeção, né? Psi aqui, psi é uma bijeção de IP e y menos m mais 1, né? Tal que x1 e x2 pertence a IP. Então, como psi é uma bijeção, eu vou ter que x1 é igual a x2. Agora a gente vai para o segundo caso. Psi-tio de x1 é igual a psi-tio de x2, que ambos são igual a m mais 1. Então, tanto x1 e x2, eles não podem estar em P, né? Eles só tem que ser m mais 1, né? Se
Então, isso quer dizer, isso implica que x1 e x2, eles pertencem a IP mais 1, tal que x1 e x2, ele não pertence a IP, né? Pois, se x1 ou x2 pertencente a IP, então o psitil de x1 ou o psitil de x2, eles pertenceriam a y menos m mais 1. Mas é uma contradição, porque eles pertencem a m mais 1. Então eu estaria dizendo que o psitil de x1 era igual a m mais 1 e diferente, absurdo matemático. Aí absurdo, então eu teria que o psitil de x1 é diferente de m mais 1 e psitil de x1 é igual, porque se eles são iguais e ele pertence ao conjunto unitário, eles, né, é o próprio elemento do conjunto. Ou psitil de ou psitil de x2 seria diferente de m mais 1 e psitil de x2 seria igual, contradição matemática, tá? Então, se psitil de x1 é igual a psitil de x2 cuja imagem está nesse conjunto aqui, eu vou ter que x1 tem que ser igual a x2 e tem que ser igual a m mais 1, tá? Não, tem que ser igual a p, perdão. Não, tem que ser igual a p mais 1, desculpa. Tem que ser igual a p mais 1, tá? Pois se um deles não fosse iguais a p mais 1, se um deles estivesse fora de p mais 1, fosse diferente, um deles seria igual a IP, seria uma contradição matemática. Então, ambos são iguais a p mais 1. E aí, provamos, né, que psitil de IP mais 1 até Y é injetora. Agora, como a gente prova que é sobre-injetora? Isso aí é muito fácil. Gente, se W pertence a Y, eu vou ter duas maneiras. W é diferente de N mais 1, né? Ou W pertence a Y menos N mais 1. Não, é igual a N mais 1. O W pertence a Y menos N mais 1. Se o W é igual a N mais 1, como é que a gente define o psitil? Então, existe um P mais 1 pertencente a IP mais 1, tal que psitil de P mais 1 é o meu W, que é N mais 1. Então, se W pertence a Y, se ele é N mais 1, ele é a imagem de alguém de P mais 1. E se W pertence a Y e é diferente de N mais 1, repare que essa função aqui, psi, é uma bijeção, né? Essa função aqui, ó. Quer ver só? É uma bijeção. Então, se o W pertence a Y, ele é a imagem de psi de P, para um X pertencente a IP. Então, se W existe um X pertencente a IP, tal que W é psi P de X. Só que psi P de X para X pertencente a IP é a maneira que está definido o psitil, ó. Psitil de X é psi P de X para X pertencente a IP. Então, psi P de X
é igual a psitil P de x, porque x pertence a P. Então, se W pertence a Y, se é igual a N mais 1 ou ele é diferente, ele é psil P de algum cara de IP mais 1. Logo, conclusão, psitil de IP mais 1, que sai de P mais 1 e chega em Y, é uma bijeção. Tá? Aí é uma bijeção, beleza. Depois eu vou provar isso daqui. É uma bijeção. Então, por definição, a cardinalidade de Y é P mais 1. Mas eu sei que P é menor ou igual que M, ó. Eu tenho aqui, ó, P é menor ou igual que M aqui, ó. O que eu tenho aqui, ó? Pela hipótese de indução. Então, como P é menor ou igual que M, a cardinalidade de Y, que é P mais 1, é menor ou igual que M mais 1, que é a cardinalidade de IM mais 1. Então, a gente acabou de provar que se Y está contido em M mais 1, o que a gente acabou de provar? A gente acabou de provar que se Y está contido em M mais 1, a cardinalidade dele nunca vai exceder o IM mais 1, ó. Ele pode estar contido em M mais 1 totalmente dentro de M, ou ele pode estar contido em M mais 1 em que ele não esteja totalmente dentro de M. De qualquer forma, no final das contas, a cardinalidade dele nunca vai exceder a IM mais 1, tá certo? A cardinalidade dele nunca vai exceder M mais 1. Agora, por que... Aí tem a outra parte também. Por que... Calma que eu vou ainda generalizar, tá? Porque se a cardinalidade de x é igual à cardinalidade de y, e o y está contido em x, por que que eles vão ser iguais? Vamos lá. Suponha, né, tese. Se o y for diferente, se o x for diferente de y, o y está estritamente contido em x, tá? Mas aqui o x é finito, vamos dizer que seja m aqui. O x é finito, tá certo? Então, x é finito, então existe, como x é finito, existe, né, um φm, uma função bijetora de m em x, tá? Mas aí o que a gente pode dizer? A gente pode ver o seguinte, que o y está contido em x, então φm menos 1 de y está contido em im, tá? E aí existe uma bijeção fitil, fitil que é φ restrito a φ menos 1 de y, que está saindo de φ menos 1 de y e chegando em y, tá? Existe é uma bijeção.
Só que o seguinte, gente, o que eu tenho? Que a cardinalidade de x é igual a cardinalidade de y. Então, φm menos 1 de y é igual a m. Como a cardinalidade de x é igual a cardinalidade de y, quem é a cardinalidade de x? É m. Não, aí vai existir uma bijeção. Como a cardinalidade de y é igual a cardinalidade de x, vai existir uma bijeção Então eu vou ter isso daqui. Que existe uma bijeção daqui até aqui. Eu vou conseguir uma bijeção de φ menos 1 de y até m. Peraí, fitinho. Como a cardinalidade de x é igual a cardinalidade de y, então existe um φ1 de m em y, uma bijeção. Pronto. Tá? Então eu tenho esse seguinte esquema aqui. Eu tenho φ, que é igual a φ restrito a φ menos 1 de y, que está saindo de φ menos 1 de y e chegando em y. E eu tenho uma bijeção aqui, ó. Que está saindo de m e está chegando em y, que é o φ1, tá? Então, isso daqui é uma bijeção. Se é uma bijeção, existe a inversa, né? Então, a inversa, φ a menos 1, o que ela está fazendo? Ela está fazendo o caminho inverso. Ela está fazendo isso, tá? E φ1, ela está saindo de m e está chegando em y, porque a cardinalidade de x é igual a cardinalidade de x, que é igual, de y é igual a m, então eu estou assumindo que eles têm a mesma cardinalidade. Então, a bijeção é sobre mesmo em m, entendeu? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso compor π a menos 1 composto com π1, está saindo de m e chegando em π menos 1 de y. Aí, por aquele teorema geral, pelo aquele teorema geral, o que nós temos? Como, isso aqui é uma bijeção. Como π menos 1 de y está contida em m e existe uma bijeção, eu vou chamar aqui de h, e existe h, uma função de im em π a menos 1 de y, né? E obviamente esse cara é finito, né? Obrigatoriamente, pelo teorema principal, π a menos 1 de y tem que ser igual ao meu im. Mas, quando eu calculo π dos dois lados,
eu tenho que π calculado em cima de π a menos 1 de y é igual a π de m. Mas π calculado em cima de π a menos 1 de y é y. E π de m é meu x. Porque π é uma bijeção, ó. Isso daqui é uma bijeção de m e x. O π de m é todo x. Aí isso daqui é um absurdo. Isso daqui é um absurdo. Por que é um absurdo? É um absurdo dentro da negação. Porque eu queria provar o quê? Que se eles têm a mesma cardinalidade, o y está contido em x, eles são iguais. Então, quando eu neguei a minha tese, né, eu supus que eles eram diferentes. Então, isso chegou a um absurdo porque eu negando a tese, deu que o meu y é diferente de x, e desenvolvendo deu que y é igual. Então, como y pode ser diferente e igual, né? Chegou a um absurdo dentro da negação. Como é um absurdo y ser igual a x e y ser diferente de x, então vale o resultado. Agora, por que a gente trabalhou primeiro, tá? Vou explicar para vocês isso daqui. Por que a gente trabalhou? Você pode falar assim, professora, por que a senhora trabalhou primeiro? Por que a senhora trabalhou primeiro com x igual a im, tá? A gente trabalhou primeiro com x igual a im. Por que a senhora trabalhou primeiro? Porque a partir disso a gente pode ir para o caso geral, tá? Como é que a gente vai para o caso geral? O caso geral é o seguinte. O caso particular é o quê? Vamos lá, caso particular. Então, o que nós provamos? Se o y está contido em m, então a cardinalidade de y é menor ou igual que m. E y vai ser igual a im, né? Se a cardinalidade de y for igual a m. Agora vamos para o caso geral. O caso geral é o seguinte, agora vamos ao caso geral, né? Que é o livro fala, só basta provar o caso particular. Caso geral. Seja x um conjunto qualquer, conjunto qualquer, tá? Tal que o y está contido em x e x é finito. Então, né? Agora é um conjunto qualquer. O número de elementos de y é igual ao número de elementos de x, tá? Não, é menor ou igual que o número de elementos de x. E só vai ser igual se tiver o mesmo número de elementos, né? É menor ou igual que o número de elementos de x. E y é igual a x se tiver o mesmo número de elementos. Tá? Vamos lá. Se x é um conjunto finito qualquer, então existe, como x é finito, existe uma cardinalidade, né? Como x é finito,
Então, vamos dizer que a cardinalidade de x seja m, né? E existe uma função psi m que sai de im e chega em x, uma bijeção, tá? Mas olha só que interessante, o y está contido em x, é uma bijeção. Então, o psi-m é uma bijeção de mx, e m, meu x todo. O y está aqui dentro, então existe a imagem inversa de psi menos 1 de y, que vai cair dentro de m, entendeu? Então, como y está contido em x, a imagem inversa de y está contido na imagem inversa de x. Mas a imagem inversa de x é meu im todo, né? Porque essa função é uma bijeção. Mas aí, pelo resultado anterior, vocês estão vendo que esse daqui é um subconjunto de im. Então, pelo resultado anterior, pelo resultado específico, o número de elementos de psi a menos 1 de y, vamos dizer que é p, é menor ou igual que o número de elementos de m, que é igual a m. Tá certo? Então, vai existir... Então, o que eu vou fazer? Eu vou defina, aquela mesma coisa, gente. Defina psi-tio, que é psi restrito a psi-m, restrito a psi-m de psi a menos 1 de y, que está saindo de psi a menos 1 m de y e está chegando em y. Isso daqui é uma bijeção, tá? Dá para provar. É uma bijeção, isso eu dei em aula. E psi menos 1 de y, ele tem uma cardinalidade que é p. Então, existe também, além de existir essa bijeção, existe o psi-p, que está saindo de ip, que está chegando em psi menos 1 m de y, que é uma bijeção. Então, o que eu posso fazer? Eu posso compor, né? Eu sei que P menor ou igual que IM, que IM é a cardinalidade de X. Então, olha só. Então, note que psi-tio composto com psi-p, que está saindo de IP e chegando em Y, é uma bijeção. Logo, a cardinalidade de Y é igual a P. Y possui P elementos. Mas P é o quê? É menor ou igual que M, né? Que é igual a cardinalidade de X. Então basta trabalhar para IM, né? Que a gente consegue trabalhar para qualquer... Basta trabalhar para um subconjunto de M, que a gente consegue trabalhar para qualquer subconjunto X, tá bom? E a da igualdade é parecido com o anterior. Ok? Existe um outro colorado de conjunto finito, né? Existem resultadinhos também. Então, vamos lá. Se x e y são finitos,
e a interseção é vazia, então é meio que óbvio, né? A cardinalidade da união é o número de elementos de x mais o número de elementos de y, tá? Então, olha só, demonstração, isso é meio que... Vamos fazer bonitinho, demonstração. Então, seja a cardinalidade de x igual a m e a cardinalidade de y igual a m. Então, por definição, Então, existe duas funções bijetoras. Existe psi1 de m e x e psi2 de m e y bijeções. Bijeções, tá? A gente vai definir, vamos definir uma função psitil que sai de x união a y, não, perdão, de m mais n em x união y. Como é que a gente vai definir? A gente vai definir da seguinte maneira. Psitil de x é psi1 de x se x pertence a im, né? Se x está entre 1 e está entre 1 e m. E psitil de x é psitil de m mais x é psi2 de x, né? Se x pertence a im. Interessante o seguinte, ó, que se x pertence a n, o x está entre 1 e m, né? Aí quando eu somo m dos dois lados, então m mais 1 é menor ou igual que m mais x, que é menor ou igual que m mais n. Então é interessante que o psitil, o x de 1 até m, o psitil de x vai coincidir com o psi1. Agora, a partir de m mais 1, o psitil, ele vai percorrer de m mais 1 até m mais n, o psitil vai percorrer os elementos m mais x, tal que o x está entre 1 e n, entendeu? Então, o psitil de m mais x, a partir do x igual a 1, m mais 1, m mais 2 até m mais n, vai coincidir com o psi2 de x, tá? Agora, por que psitil, tá, é uma função primeiro? É uma função injetora. Primeiro, se psi1, vamos lá, o que psitil é injetora? Se psitil de x1 for igual a psitil de x2, tá? O psitil, ele pertence a x, olha só, o psitil de x1, ele pertence a x união y.
O psitil de x1, que é igual ao psitil de x2, ele pertence a x, ou o psitil de x1 é igual ao psitil de x2, que ele pertence a y. Não pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. Ou pertence a um ou pertence ao outro, tá? Então, que interessante. Se psi1 de x2 e psi2, se psitil de x1 é igual a psitil de x2, que pertence a x, implica que x1 e x2, ele pertence a IM, tá? Eles são menores ou iguais que M. Porque se um deles for maior que M, por exemplo, se x1 for maior, se x1 for maior que M ou x2 for maior que M, então eu tenho pela definição que x1 vai ser igual a M mais x, ou x2 vai ser igual a M mais x. Se x1 for igual a M mais x, né? Então, se x não for igual a M mais x, psitil de x1 é psitil de M mais x, tá? Interessante que o psitil tá, o x1 e x2 tá e M mais N, né? Tal que meu x tá entre 1 e N. Mas o psitil de M mais x, como a gente está definindo, é psi2 de y, que ele está em y. Esse cara aqui está em y e esse cara de cima está em x. Então, o que eu tenho? Aí, o psi, por definição, psitil de x1, que é M mais x, é psi2 de x, que pertence a y. Peraí, mas psitil de x1 pertence a y. Então, psitil de x1, além de estar em x, ele vai estar em y, né? Então psitil de x1 pertence a y, a x, e psitil de x1 pertence a y. Contradição. Contradição. Pois a interseção é vazia, tá? A interseção é vazia. Então, se psitil de x1 é igual a psitil que está em x, ambos pertencem a M. E da mesma forma também, e se x2 for maior que M, chegamos a uma outra contradição também, tá? Chegamos à mesma contradição. Logo, conclusão, se psitil de x1 for igual a psitil de x2 em x, então x1 e x2 pertence a IM. E aí, como está definido psitil? Psitil de x é psi1 de x, se x está em M.
Então, como x1 e x2 está em M, psi-til de x1 é psi1 de x1 e psi-til de x2 é psi1 de x2. Então, por definição, psi-til de x1 é psi de x1, que vai ser igual a psi-til de x2, que é igual a psi de x2. Mas o psi é uma função de mx bijetora, ó. Psi é uma função, o psi1, né? Psi1 é uma função de mx bijetora. Então, daqui eu tenho o quê? Logo, x1 é igual a x2. E o outro caso é o seguinte: se psi-til de y igual a psi-til de y2, ele pertence a y, porque a imagem está em x união y, está em x ou está em y, tá? Se, também de outra maneira, também a gente pode fazer psi-til de x1 é igual a psi-til de x2 que pertence a y, eu vou ter que x1, tá? É maior ou igual que m mais 1. E x2 tem que ser maior ou igual que m mais 1, tá? É um m mais q, né? É maior ou igual que m mais 1, tá? Ou seja, isso vai implicar que x1 é um m mais q, tá? O que pode estar variando entre 1 e m. E x2 também é um m mais um q1, tá? Tá? O que o q1 está variando entre 1 e m. Por quê? Porque se um deles for menor ou igual que m, então psi-til de x1 vai ser psi de x1. Aí o cara vai estar y e x vai chegar a uma contradição, entendeu? Aí o que eu vou ter? Aí eu vou ter da mesma forma, né? Porque se x for menor ou igual que m, ou tá meio ruim, y é menor ou igual que m, chegamos a uma contradição também, tá? Chegamos a um absurdo. Absurdo, tá certo? Então, se acontece isso, os dois são maiores ou iguais que m mais 1, então são esse daqui. Então, o psi de x1 é igual a psi de m mais q, que é igual a psi-til de x2, que é igual a psi-til de m mais q1. Mas a maneira que a gente definiu, quem é psi-til de m mais q? Psi-til de x, quando x é maior ou igual a... Psi-til de m mais x é psi... Peraí, como é que a gente definiu aqui? Psi-til de m mais 1 inteiro é psi2 desse inteiro aqui, tá certo? Então, daqui o que eu tenho? Psi-til de x1 é psi2 de q, que é igual a psi-til de x2, que é psi2 de q1, tá? Como psi2 é uma função que está saindo de n chegando em y, é uma bijeção,
Então, Q é igual a Q1, e o que, implicando que Q é igual a Q1, o que implica? Que x1 é igual a x2, o que implica que x1 é igual a x2, x1 é igual a x2. Logo, psitil de IM mais 1, IM mais N em X união a Y é injetora. C sobre injetora é fácil, né? Porque se W pertence a X união a Y, W pertence a X, o W pertence a Y. Se W pertence a X e Psi1 é uma bijeção de MX, se o W está aqui, o W é um Psi1 de X, tal que X pertence a IM. Mas pela definição que está definindo psitil, então W é um psitil de X, tal que X pertence a IM, né? Porque Psi1 de X é psitil de X, ó. Se o cara tá em M, tá? Se W pertence a Y, e Psi2 é uma bijeção de IN em Y, uma bijeção, então existe um X2 pertencente a IN, tal que meu Y é Psi2 de X, tal que X pertence a IN. Mas como está definido psitil? W é meu Psi2 de X, é psitil de M mais X, né? Tal que M mais X é menor ou igual que M mais N, né? Então, na verdade, independente de W tá em X ou Y, ele é a imagem de um X entre 1 e M mais N, né? Ou ele é menor ou igual que M, ou é um X menor ou igual que M, ou é um X no máximo menor ou igual que M mais N. Então, logo, psitil de IM mais M em X união Y é uma bijeção. E, consequentemente, qual é a cardinalidade? É o número de elementos que existe aqui. E a cardinalidade de X união Y é igual a M mais N, que é a cardinalidade de X mais a cardinalidade de Y, tá? A gente pode provar por indução, caso geral, tá? Ser dados Y1, Y2, YN conjuntos, tal que 2 a 2 eles são disjuntos, tal que Y1 interseção a YJ é vazio para o I diferente de J e o I maior ou igual que 1, menor ou igual que N, e o J maior ou igual que 1, menor ou igual que N. Pegar os conjuntos 2 a 2 é vazio, né? Então, o que a gente vai ter aqui? Então, a cardinalidade são finitos, né? São finitos. Disjuntos entre si 2 a 2. Então, a cardinalidade de Y união a Y2, pipipipi união a YN
vai ser a cardinalidade do y1 mais a cardinalidade do y2 mais a cardinalidade de yn, tá? Como é que a gente vai provar isso? Indução. Então vamos tomar aqui, eu tenho que valer que vale para todo n. Para n igual a 1, ó, vamos provar por indução sobre n. Para n igual a 1, beleza. Eu só tenho um único conjunto e a cardinalidade dele é o número de elementos que ele tem. Para n igual a 1, ok. Supondo válido para n, vamos provar que vale para n mais 1, tá bom? Então vamos lá. Então vamos tomar y1, y2, y3, yn mais 1, conjuntos de juntos, né? Conjuntos de juntos. Então vamos provar que a cardinalidade da união deles é a soma da cardinalidade de cada um. Então vamos lá, conjunto de juntos. Então vamos tomar W a união dos n primeiros. E W1 o último. Agora veja que W, se o cara está em W e W1, ele tem que estar em ele tem que estar em yn mais 1 e yj para algum j. Então ele está em yi, interseção a yn mais 1, o i de 1 até n. Se o cara está em yi e está yn mais 1, ele está em w e em w1. Se ele está em w e w1, ele está em yn mais 1 e está em yj para algum j, né? Agora, como essa interseção é vazia, né, como wi interseção a wn mais 1 é vazio, o w interseção a w1 é vazio. Então, pelo resultado anterior, que a gente trabalhou com dois conjuntos aqui, ó, pelo resultado anterior, né? Qual o resultado anterior? Se eu tenho dois conjuntos finitos, interseção vazia, então a cardinalidade da união é a soma das cardinalidades, tá? Eu esqueci de botar a interseção vazia aí. Então, eu estou assumindo aqui que vale para n, né? E aí eu vou ter que a cardinalidade de W união a W1 é igual a cardinalidade de W mais a cardinalidade de W1. Mas a cardinalidade de W1 é n mais 1, né? A cardinalidade. E a cardinalidade, eu tô provando que vale para n. Quem é W? É y1 união a y2 união a yn mais a cardinalidade do último cara. Mas como vale para n, se eu tenho n união de n conjuntos de juntos 2 a 2, a cardinalidade da união é a cardinalidade da soma. E vou somar mais a cardinalidade do último, tá? O Elo, ele falou uma coisa, porque isso daqui tem um certo detalhe aqui, né? O Elo, ele falou que a gente pode fazer assim também, porque se eu tenho assim, ó, y1 união a y2 união a y3
união a YN. Como é que eu vou provar que, se eles forem dois adjuntos, por que a cardinalidade da união é a cardinalidade da soma? Eu vou começar com Y e Y2. Eles são dois adjuntos, então eu chamo W1 de Y1 união a Y2. Então, pelo resultado anterior, W1 é finito e a cardinalidade de W1 é a cardinalidade de Y1 mais a cardinalidade de Y2. Aí tudo bem, aí vamos lá, Y1 união Y2 união Y3, W1 união Y3, então W1 ele é finito, Y3 é finito, eles são disjuntos, então a cardinalidade desse união esse é a cardinalidade dessa união, mas é a cardinalidade desse. Então eu vou ir até a N, no final eu vou ter que a cardinalidade, aí eu vou ter que a cardinalidade de Y1 união a Y2 união a YN, fazendo assim, vai ser a cardinalidade do primeiro, mais a cardinalidade do segundo, até a cardinalidade do último, tá bom? Corolário. O corolário, só para eu terminar esse vídeo aqui, se Y1 e Y2, YN são finitos, não necessariamente disjuntos, tal que a cardinalidade de YI é igual a MI, para todo I de 1 até N. Então, a cardinalidade da união é no máximo a soma das cardinalidades de cada um deles, tá? Então, como é que eu vou fazer isso daqui? Para cada I, a demonstração é a seguinte. O negócio tá meio torto aqui, gente. Para cada I, a gente vai definir XI, que é o conjunto da forma XI, tal que X pertence a YI, né? E o I está variando de 1 até M. E o I está indo de 1 até M. Repare que esses XI são disjuntos, que é um produto cartesiano, né? XI são disjuntos. Interessante que cada XI, ele possui... Então, eu posso definir para cada XI, eu posso definir uma função o FI, uma função de YI até XI, em que f de x é igual a x, I. Essa função, ela é sobrejetora e é injetora, né? Porque eu estou no produto cartesiano. O produto cartesiano, se dois elementos são iguais no produto cartesiano, eles são iguais.
cada xi é uma bijeção, cada fi é uma bijeção. E, sendo uma bijeção, a cardinalidade de xi é igual à cardinalidade de yi para todo i de 1 até n. Tá bom? Lembrando em consideração que no produto cartesiano, né, se A1B1 é igual a A2B2, no cartesiano, os elementos têm que ser iguais coordenada a coordenada. É isso daqui que a gente prova que ela é sobrejetora e injetora, que se x1 i, o i está fixo, é igual a x2i, então x1 é igual a x2, tá? Então, função é injetora. Então, a gente vai definir o seguinte, então vamos definir uma função f de x1 união a x2 união a xn até y1 união a y2 união a yn, em que f de x e y vamos botar f de xj aí, não, f de xjj é igual f de j, tal que o j está variando de 1 até n. Então, f de j, porque quem é o xi? Quem é o xj? Os elementos em que a primeira coordenada está no meu yj, ou no meu yi. Então, isso daqui ele pertence ao meu yj, né? Então, se eu pego algum elemento aqui, algum w pertencente a algum x, ele é da forma, se ele pertence ao xj, é da forma xjj, e f de xjj vai cair em algum yj que está na união. Então, essa função está bem definida. E ela é sobrejetora, que para todo w pertencente a y1 união a y2 união a yn, né, vai existir um x1 da forma wj, que pertence a xj, tal que f de wj é igual a w, né? Mas o wj, ele pertence a xj, que está contido na união de x1, x2 até xn. Então, essa função aqui é uma função sobrejetora. Se eu pego um cara na união, ele é o f de algum wj que está na união de x1, x2, xn. Eu dei em aula, olha só, o que a gente viu? Nós vimos que esses elementos aqui, x interseção a xj, eles são vazios para i diferente de j, tá? Eles são interseção vazia. Claro. Tá? E aí eles são finitos. Eu pego cada um dos xi, ele tem a cardinalidade de yi, ó. Cada um dos xi tem a cardinalidade de yi. E a união finita do xi tem cardinalidade m1, m2, m3, m1, m2 M1, M2, M3 até MN, tá?
Vimos que eles são disjuntos e a cardinalidade de x1 união a x2 união a xn é a soma da cardinalidade de cada um deles, que vai ser m1 mais m2 até mn. Só que essa função aqui é sobrejetora. E eu dei na aula, o que eu dei na aula, gente? E eu dei na aula o seguinte, uma observação lá que eu dei na aula. Se f de x e y é sobrejetora, e x é finito, então o número de elementos de y não vai exceder o número de elementos de x, tá? Então, como essa função aqui de cima é sobrejetora, essa função aqui de cima é sobrejetora, logo o número de elementos de y1 união a y2 união a yn é menor ou igual que o número de elementos do domínio de x1 união a x2 união a xn, menor ou igual que m1 mais m2 mais mn. Mas quem é m1? É o número de elementos de y1. Quem é m2? É o número de elementos de y2. Quem é mn? É o número de elementos de yn, tá? Então, se eu tenho uma função, a conclusão é o seguinte. Se eu tenho uma função, tá? Se eu tenho conjuntos finitos, não necessariamente disjuntos, cada um tem uma cardinalidade MI, então se eu pego a união, a cardinalidade da união, gente, quando eu somo quantos elementos tem na união, eu não vou contar, se tem elementos na interseção, eu não vou contar duas vezes não, eu vou contar uma única vez, tá? Se tem elementos que tem mais de um conjunto, ele só vai ser contado uma única vez. Então, o número de elementos que existe na união é menor ou igual que a soma do número de elementos que existe em cada um dos y's, tá, gente? Então, essa é a segunda parte do vídeo. Aí eu vou mandar uma terceira parte do vídeo, em que eu vou mandar a demonstração do teorema principal e eu vou falar um pouco das propriedades da multiplicação que eu fiquei devendo para vocês, tá bom?